Fala aí, torcedor santista. O Otero, pergunto pra vocês, o Otero pode ser o meio armador desse time? Eu vou explicar o porquê, eu não tô tirando essa pergunta da minha cabeça do nada. Eu vou explicar o porquê e já vou até mostrar estatística, mostrar dados, claro, e o porquê que eu acho se ele pode ou não ser esse meio. Eu já tô com esse vídeo na cabeça desde a vitória sobre o São Bernardo, né? Justamente porque na zona mista eu falei com o Otero e... Bom, você vai ver a resposta dele aí. Hoje você foi o meio armador do time, né? Uma função que talvez não seja sua principal, você tem jogado como ponta, né? Pela direita. Você acha que ainda pode continuar ajudando a equipe dessa forma ou fica mais confortável mesmo no lado direito? Como eu tinha falado na minha chegada no time, eu vou me adaptar onde o treinador me queira me colocar. Hoje foi de meia, tentei ajudar o time, graças a Deus a gente conseguiu a vitória. Então, como eu falei, estou à disposição, se é pela direita, pelo meio ou pela esquerda. Na minha preferência é pela esquerda ou no meio. Mas o Gui tá muito bem, vamos deixar ele quietinho lá. E depois disputar a posição com os outros. Então, aquela partida ele foi o camisa 10, é bom lembrar, ele atua como camisa 10 e é o meio armador mesmo, né? Não era só o camisa 10. E eu achei que ele não foi tão bem, né, naquela ocasião. Apesar dele dar o lançamento pro Aderlan, que toca pro Pedrinho e aí cruza pro Morelos fazer o primeiro gol, né? Enfim, mas o Otero até cita que prefere jogar centralizado ou pela esquerda, mas ele brincar, o Gui tá bem lá na esquerda, o Guilherme, claro, e realmente tá muito bem, né? E ele tem atuado pela direita. E aí, depois da baita atuação dele sábado, eu falei, bom, então acho que tá na hora de soltar aquele vídeo, né? De gravar. Eu já tava com as anotações aqui, mas precisava gravar. E o Otero jogou demais na direita, indo pro fundo, fazendo cruzamentos, muito bem no 1 contra 1, buscando o jogo lá atrás também no meio, ajudando, não no meio de campo, né, centralizado, mas tipo, aberto e voltando mais pelo meio, atuando mesmo como ponta armador. Ele era um ponta barra meio aberto também, participando muito do jogo, enfim. Fora a batida na bola, na bola parada dele, que tá quase esse gol aí. Já falei ontem no vídeo. A hora que sair eu vou perguntar pra ele lá, vou dar um jeito de perguntar pra ele. E aí, Otero, aquela falta lá finalmente foi. Quase fez, o goleiro da Inter de Limeira fez duas baita defesas também no sábado, vale dar o crédito pro cara, né? Enfim, mas o Otero como meia armador. Eu fui levantar, claro, os números do Otero nas melhores temporadas da carreira dele, pelo menos que eu considero, é claro, né? E, bom, você vai ver o mapa de atuação dele também. O primeiro eu peguei em 2017 pelo Galo. Peguei só o Brasileirão, tá? Mas ele faz uma boa temporada no geral. Gols na Libertadores, na Copa do Brasil, enfim. E ele termina o Brasileirão com 8 gols e 2 assistências, 10 participações em gols ali. Número bom, né? Você pode ver, ele atuou mais pelos lados. E aí, temporada 2018-19, que ele começa no Galo e depois é vendido pro Aroueda, não sei como é que se fala, sei lá. Que era o time do Carille lá na Arábia. Ele faz 25 jogos, só no Sauditão isso, tá? 5 gols e 7 assistências, 12 participações em gols, bons números também. E, claro, atuando mais pelos lados, como você pode ver. Ele até centraliza um pouquinho, tal, mas ele é majoritariamente um meio aberto, né? Então, pra mim foram as duas melhores temporadas do Otero. Que até eu falei aqui no vídeo de apresentação, foram as duas últimas boas dele mesmo, né? Por isso que eu tinha desconfiança. E aliás, ele está calando a minha boca, ainda bem. Que continue assim. Enfim, depois ele tem algumas temporadas mais abaixo e tal. E aí eu fui pegar números dele como meia armador, como ele atuou centralizado em 2 times recentemente. Alcas, do Equador, e Fortaleza, aqui do Brasil, claro. No Fortaleza, também só pelo Brasileirão, né? Mas a passagem dele pelo Fortaleza durou 9 jogos. Ele fez 7 desses no Brasileirão. 1 gol e 1 assistência, atuando como meia centralizado. Só que até nem é tão ruim se você pensar, porque ele joga 2 jogos só como titular. Mas enfim, poucas participações em gol. E ele atuou centralizado como meia armador, né? Já no Alcas foram números ruins mesmo. 25 jogos, só 2 gols e 3 assistências. E isso sendo o meia armador do time. Centralizado e tal. E aí eu levanto esse questionamento, né? Por que será que ele foi mal nessas posições? Porque, pelo menos no meu entendimento, claro, é porque ele é um cara que não tem essa visão de jogo de preferir primeiro, de ter a visão
não sei, eu ia falar periférica, mas também, né? Não é só periférica, é visão geral do campo e de procurar primeiro o passe, né? Ele é um cara que prefere mais a finalização, prefere mais o enfrentamento, né? O 1 contra 1 e mais para essa última zona do campo. E acho que por isso que ele não rendeu tanto por ali. E aí a gente tem até um exemplo. Eu queria fazer esse vídeo depois do jogo contra o São Bernardo, porque naquela partida tem duas ocasiões bem claras para mim que ele poderia ter tocado, no Morelos principalmente, que era do primeiro lance. O outro eu não lembro contra quem foi. Enfim, o do Morelos é aquele que o Otero bate de perna esquerda para fora e ele tá assim no gol, né? Vamos supor assim, olhando pro campo, né? E o Morelos tá aqui, o Morelos faz o facão e se desmarca do zagueiro e entra livre. E o Otero era só tocar na frente, era passe simples até. Passe simples pros caras, né? Eu tô falando aqui como se não, pros caras, óbvio. E ele prefere a finalização cruzada, que não era a melhor opção. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. E o outro lance eu não lembro de quem é agora, não vou lembrar, mas enfim. Então é um cara que prefere priorizar a finalização do que o passe, e não tem nada de errado nisso. Só que acho que para atuar como armador já não serve. Então aí, Otero, eu vi que você falou, a gente viu, claro, que você falou que prefere atuar aberto, que sabe que o Gui tá bem lá, aberto na esquerda, sabe que o Guilherme tá bem lá ou centralizado, mas na direita tu tá voando. Então tem que ficar na direita, pô. Ele foi, vale lembrar, ele foi craque da partida. Craque é complicado. Craque da partida contra a Inter de Limeira, né, 3-2, sem fazer gols, entendeu? Só uma assistência, entre aspas, mas ele jogou demais. Foi pro drible, como eu falei, arrastou o adversário, levou pro fundo algumas vezes, e é uma coisa que a gente falta, porque nossos pontas, principalmente do lado direito, precisam evoluir. O Pedrinho, o Patati ainda surgindo no profissional com jogos decentes, né, para entrar, enfim. Vale lembrar que ele também entra aberto na direita contra o Botafogo, que ele faz gol da vitória, contra o Palmeiras, que ele faz um gol, enfim. Então acho que o Otero talvez não se descobriu, porque, como eu falei, já atuou nessa posição antes, mas como meio aberto, não tanto ponta. É um ponta, mas não um ponta tão clássico, né? Um ponta que tem o drible, no caso dele ainda tem uma ótima finalização, enfim. E é um meio aberto que a gente pode contar ali para trabalhar pelos lados e tá muito bem. E aí a gente tem que dar o crédito para duas pessoas. Uma delas é o próprio Otero, claro, que mesmo jogando fora da posição que ele prefere, que ele se sente mais confortável, tá se doando e tá muito bem, tá ajudando bastante o time por ali. E a segunda é o Carille, que justamente encaixou o Otero onde mais precisava, onde a equipe estava com uma grande deficiência, e agora tem um jogador ali que está correspondendo. Agora não, né? Desde o começo do ano, o Otero começou o ano bem, realmente teve uma partida ou outra apagada, mas no geral está muito bem. Enfim, então dá os méritos para o Carille também, assim como para o Otero. Tô olhando aqui as anotações que eu fiz. Tem alguma do jogo ainda, mas do jogo contra o São Bernardo, mas já passou também. Eu não separei nenhum vídeo, então acho que nem vale a pena citar. Mas enfim, então é um cara que tem contribuído bastante para o time, e acho que ele não pode ser o armador desse time, talvez em certos momentos ali, em certas situações, para suprir uma ausência do Juliano ou do Casares quando estiver bem, que ainda não tá, hein? Ele fez o gol, mas ele não tá bem. Mas enfim. Então acho que o Otero pode ser pontualmente esse camisa 10, esse meio armador, mas no geral deixa ele jogando aberto, que ele tá muito bem. E repito, uma posição que a gente precisa de mais caras ali rendendo, que é a ponta direita. Fechou? Comenta aí o que você acha. Eu não sei se esse vídeo está indo pro ar segunda ou terça, porque segunda tem o congresso técnico, né, e tal. Não sei como é que eu vou gravar o vídeo das datas, aí vão sair as datas e definições do campeonato. Se eu tô soltando esse vídeo terça, já saiu, mas enfim, é só para explicar mesmo. Fechou? Até a próxima, valeu!